Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui de novo em mais um vídeo. E vocês têm curtido essa nossa proposta de vídeos, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube? Se você tem curtido, comenta aí, é importante. Eu quero ler você, quero ler o seu feedback, isso é sensacional. Mas vamos lá. Tava rodando pelas redes sociais esses dias e eu vi uma parada que me incomodou bastante e me chamou a atenção, me deixou reflexivo e preocupado. Uma mega igreja, ela fez um culto, como normal, de costume, só que nesse culto ela fez uma parada diferente. Ela convidou um político de bastante expressão no nosso país, e cedeu o púlpito a esse político. E aquilo me chamou muita atenção, me incomodou. Gente, já passamos da fase do apoliticismo. Graças a Deus rompemos isso, precisamos pensar e falar de forma inteligente e bíblica a respeito de política, sim. Porém, o culto público, o púlpito, não é lugar para nós falarmos de política e nem para nós cedermos de forma irresponsável o púlpito para políticos fazerem política. No caso, ele foi falar sobre a promoção ideológica da ideologia a qual ele faz parte, da ideologia a qual ele está ligado. O púlpito não é para isso e o culto não é para isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo depois falando apenas sobre o culto, sobre a liturgia do culto e tudo mais, porque isso é um assunto para mais de metro. Mas a função do culto, o culto para cultuarmos a Deus como salvos, redimidos, irmãos em Cristo, uma família, louvarmos e adorarmos ao Senhor, levarmos a Ele as nossas orações, a nossa adoração, e para que Ele fale conosco por meio da sua palavra, da pregação, do ensino fiel da sua palavra, Ele fale com a gente, e para que nós tenhamos comunhão, para que oremos um pelos outros, para que partilhemos das nossas necessidades, das nossas dores, dos nossos anseios, lutas, para que intercedamos um pelos outros, choremos um pelos outros, enfim, para que tenhamos comunhão, a comunhão dos santos. Então o lugar do culto é para isso, resumidamente falando, é para isso. Não é para a promoção ideológica. E pior ainda é ceder o púlpito para um político fazer a promoção ideológica. Cara, isso não faz sentido, gente. Isso não faz sentido, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Pintar uma ideologia como se essa ideologia fosse a ideologia de Deus e a outra ideologia fosse a ideologia do diabo. Cara, nós estamos reduzindo Deus. Nós estamos reduzindo Deus a uma ideologia e falando assim, para que nós possamos viver melhor, para que nós saibamos como viver melhor, para que nós façamos o bem comum, para que nós saibamos como viver em sociedade, para que nós saibamos como agir com o meio ambiente, com o próximo e tudo mais, nós precisamos pintar que essa ideologia, que é a ideologia de Deus, é a ideologia correta. Então nós resumimos Deus a uma ideologia falando que essa é a ideologia de Deus e essa é a forma que Deus usa para que o mundo funcione de uma forma melhor, através dessa ideologia. Isso é um erro grave, isso é um pecado. É um pecado, gente. E aí isso me remeteu diretamente ao texto do povo no deserto, quando Moisés sobe ao monte. O povo havia acabado de sair do deserto, Deus havia operado maravilhas, milagres, libertado o povo. E aí o povo vai para o deserto com Moisés liderando todo o bonde ali. E Moisés sobe ao monte Sinai para receber as tábuas da lei
E aí o povo começa a ficar desesperado com a demora de Moisés, isso está lá em Êxodo. E aí o povo fica desesperado com a demora de Moisés, e aí o povo fala, mano, cadê o nosso mediador entre nós e Deus? Né? Sumiu, o nosso líder sumiu, e agora? Oh, meu Deus, desespero, caos. Já sei, alguém teve uma ideia mirabolante ali. Vamos tirar os brincos, colares, pulseiras de ouro e vamos fazer um bezerro. Porque esse bezerro vai dar a segurança, ele vai nos trazer a confiança, ele vai trazer sentido para a nossa vida. Irmãos, a ideologia ela tem tomado essa caricatura de bezerro de ouro hoje em dia. Ela tem tomado essa caricatura. E aí não importa qual é a ideologia, seja a ideologia de esquerda, né, uma ideologia conservadora ou uma ideologia socialista, comunista, se ela passa para o cristão esse sentido último de confiança, esse sentido de existência, de vida, de interpretação do mundo, da realidade, de relação com o mundo, com a realidade, com o próximo, com tudo, essa ideologia para esse cristão, ela passou a ser o seu ídolo, o seu bezerro de ouro, porque ele deposita a sua confiança última na ideologia, porque é ela quem dá sentido e rege a sua vida. Ele depositou nela a sua confiança total. Então, é pecado. É pecado. Porque como cristãos, o sentido último da nossa existência é adorar a Deus. Aquele a qual nós depositamos toda a nossa confiança por quem Ele é. Pela tua palavra, é em Deus. É Ele quem dá sentido para a nossa vida. Somente Deus, somente Deus. E como esse pecado ele tem ficado banalizado em nossos dias. Como ele tem sido aceito fácil. E aqui a gente tem que lembrar do que João Calvino já falou, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então nós não temos dado muita atenção a esse bezerro de ouro que nós temos criado em nosso coração em nossos dias, porque ele assumiu ali uma veste, cara, linda, bela, por meio dessa ideologia. Então, como ele está ali transvestido de algo bom, de algo sublime, de algo que dê sentido, a gente não dá tanta importância para esse pecado. Mas, gente, é um pecado grave. É um pecado grave. É gravíssimo isso. Quem deve dar sentido é Deus. É Ele quem deve dar sentido à nossa vida. É nele que nós precisamos depositar nossa total esperança. Não é numa ideologia. Essa ideologia ela não pode assumir traços messiânicos para o crente. Ela não tem que reger a vida do crente. Ela não tem que tomar lugar da palavra de Deus na vida do crente. Porque se essa ideologia passou a reger a sua vida para além da palavra de Deus, mano, acabou, o ídolo está ali, o bezerro de ouro já foi constituído. Outro erro gravíssimo que a cristandade tem cometido, a cristandade brasileira, não estou generalizando, mas parte da cristandade brasileira dos nossos dias, hoje no Brasil, tem errado, tem feito é tentar fazer o quê? Pegar a palavra de Deus, pegar a Bíblia e encaixar a Bíblia dentro da ideologia a qual ele tem a sua preferência. E aí, por ele conseguir encaixar partes da Bíblia dentro da sua ideologia, aquilo já tornou-se sagrado. Ele fala, olha só,
olha aqui, essa ideologia aqui a qual eu sou ligado, a qual eu tenho preferência, ela faz sentido porque ela aloca muito bem parte da palavra de Deus dentro dela. Gente, é óbvio, se você for fazer isso com qualquer ideologia, se você for pegar, amputar o texto bíblico, fazer o Frankenstein, tentar encaixá-lo na palavra, dentro da sua ideologia, você vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir fazer isso. Você vai encontrar pontes de diálogo entre a Bíblia e o conservadorismo. Você vai encontrar pontes de diálogo entre a Bíblia e o socialismo. Eu estou falando apenas de duas ideologias aqui, mas se você fizer esse exercício, você vai conseguir encaixar. Mas não é porque existem pontos de contato entre a sua ideologia de preferência e a Bíblia que essa ideologia ela é aprovada por Deus como sagrada, como, poxa, isso aqui é um elemento meu que vai dar sentido à sua vida, que vai tomar o lugar da minha palavra. Você pode abraçar a ideologia e seguir firmemente porque ela é uma representante fiel da minha palavra. Não! Não faça isso. Isso é errado, é pecado, gente. Não faça isso. A Bíblia, ela extrapola os limites de qualquer ideologia. Ela está além, ela é outra coisa. Ela não tá, a gente não pode encaixar a Bíblia dentro de uma ideologia. A Bíblia está para além disso. É um exercício de muita desonestidade nós fazemos isso. Amputarmos a palavra de Deus, montarmos um boneco, um Frankenstein, para encaixar esse Frankenstein bíblico dentro da ideologia. Não, não faça isso. Não faça isso. Outro pecado gravíssimo que esse cenário que nós estamos vivendo e que vem se agravando cada vez mais aponta é o rompimento da comunhão dos santos, gente. É o rompimento da comunhão dos santos, porque a partir do momento que o pastor, que o líder, que a igreja levanta a bandeira de uma ideologia e não a bandeira de Cristo, automaticamente o que ela faz? Ela rompe qualquer possibilidade de diálogo e de comunhão com aquele irmão que tem uma preferência ideológica diferente da dele. Sejam irmãos que já estão dentro daquela determinada igreja ou irmãos que estão fora. Gente, Cristo veio, nos salvou, nos redimiu para que nós, em primeiro lugar, tivéssemos comunhão com Deus. E, em segundo lugar, a partir dessa comunhão restabelecida com Deus, nós pudéssemos ter comunhão um com os outros. Cristo se tornando o perfeito mediador entre homens e homens, entre homens e mulheres, entre mulheres e por aí vai. Ele é o perfeito mediador, mas quando nós levantamos uma bandeira ideológica, nós rompemos com a possibilidade de comunhão. E nós jogamos para fora, para longe, esse irmão que tem uma preferência ideológica diferente da minha, da sua, da determinada igreja, do determinado pastor ou líder. Então nós precisamos nos arrepender desses pecados. Que por conta de uma ideologia nós cometemos diversos pecados. Pecado contra Deus, pecado contra o nosso próximo. Vale a pena, gente? Vale a pena isso? Vale a pena por causa de uma ideologia, por conta dessa formulação humana que busca dar algum sentido, que busca ajudar a colaborar na interpretação da realidade, no diálogo, na ação com a realidade? Vale a pena nós perdermos a comunhão com Deus e com o irmão por conta dessa ideologia? O cristianismo, gente, está para além disso. A Bíblia, a palavra de Deus, está para além disso. Deus está para além disso. Deus não pode ser encaixotado numa ideologia. Ao longo da história da igreja, a gente já tentou fazer isso de diversas vezes. E eu lembro de um professor da faculdade que falava que Deus ele é o maior iconoclasta dele mesmo.
O que é o iconoclasta? É aquele que quebra imagens. Então, quando nós achamos que estamos formulando uma imagem final e definitiva de Deus, encaixando ele em algo, ele é o maior quebrador dessa imagem que nós formulamos a respeito dele. Então, não tente encaixar Deus na sua ideologia. Não faça isso, não faça esse exercício, porque não vai ter encaixe. Não vai ter encaixe. Você pode achar que encaixou, mas não tem. Não tem encaixe. É um pecado. É um grave pecado. Lembra dos 10 mandamentos? Qual é o primeiro deles? E pensando no resumo dos mandamentos que Jesus faz nos evangelhos, qual é o maior dos mandamentos? Quando nós formulamos a imagem de Deus, quando nós tentamos encaixar Deus em alguma coisa, em alguma imagem, nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas? Ou nós estamos amando mais a nós mesmos e a imagem que nós formulamos de Deus? É um pecado. Então olha o tanto de pecados, irmãos. Olha o tanto de pecados que a gente comete por botar a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé em uma ideologia. Por achar que aquele bezerro ideológico de ouro vai nos salvar, vai nos redimir, vai nos, trazer alguma coisa. Eu estaria também não sendo honesto se eu não falasse aqui que você pode ter uma preferência ideológica. Você pode. Você pode ter uma preferência ideológica. Desde que tal preferência ideológica não tome o lugar de Deus e da palavra de Deus na sua vida. Que tal ideologia não venha reger a sua vida, nem a minha. Então, que a nossa oração seja como a do salmista, que a gente cheque todos os dias o nosso coração, para não ver se nasceu ali um ídolo, para a gente não ver se a gente não construiu um bezerro de ouro no nosso coração. Então, que se a gente encontrar isso lá, que a gente chore, que a gente se arrependa, que a gente clame a Deus por perdão. E se nós rompemos a comunhão com um irmão por conta dessa besteira ideológica, que a gente chore, que a gente se arrependa, que a gente clame a Deus e que a gente peça perdão para esse irmão, que a gente peça para Cristo mediar a nossa relação para que ela seja restabelecida. É um exercício de humildade. De humildade. Que esse vídeo te incomode a você refletir e a checar o seu coração. Assim como ele me incomodou e vai continuar me incomodando. Que a gente cheque e veja se não criamos um bezerro de ouro no nosso coração, a partir da nossa preferência ideológica. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Se você curtiu, compartilha aí com o seu irmão em Cristo, com a sua irmã, com o seu amigo, enfim, com quem você achar que precisa ser compartilhado esse vídeo. É isso aí. Valeu, falou, falou.